ler aqui alguns livros que eu comprei há um bom tempo. Uns deles têm um ano e meio, outros têm 10. Sim, eu tô aqui entregando o quanto que eu sou consumista. Depois que terminar de assistir esse vídeo, vai lá na aba comunidades do canal e vote em qual deles você acha que eu tenho que ler mês que vem, no mês de outubro, que o que ganhar eu vou colocar na TBR. O primeiro que eu já vou trazer é o Fundação, do Isaac Asimov. Esse livro aqui tá aqui em casa mais ou menos há um ano e meio, quase 2 anos. Eu tava surtada dizendo que eu precisava ler a Fundação, tipo, pra ontem, que eu queria assistir a série, mas antes eu precisava ler o livro. Resultado, ganhei o livro de presente de aniversário, não li e nem assisti a série. Esse livro aqui, definitivamente, todo mundo já ouviu falar. Você pode não saber do que se trata, mas já ouviu falar da Fundação. Ele é um livro de ficção científica que foi lançado em 1951. Fala sobre um império galáctico de 12 mil anos, onde tem um matemático que, com alguma base científica ali, não sei qual, porque eu não li nem assisti a série, não sei como funciona, mas esse matemático, ele prevê o futuro da humanidade. E diz que o Império vai cair e ficará 30 mil anos na barbárie, caso nada seja feito para evitar essa situação. Então esse livro ele parece ser muito bom, ele parece ser muito legal, mas ao mesmo tempo me dá um certo medinho, porque ele é antigo, ele é de 1950. E claro, gente, que eu tô falando apenas do primeiro volume, tá? Eu não vou ler a trilogia inteira, é só o volume 1 da Fundação, para vocês voltarem lá para botar na TBR no mês que vem. Outro também antigo e também uma trilogia, e logicamente encalhado, é o box de Duna, que eu comprei aqui, o box da primeira trilogia, porque eu achei uma promoção ali na Amazon, tava valendo a pena, e sim, eu tava jurando que eu iria ler logo, porque eu precisava saber o que se trata Duna, todo mundo fala, diz que é muito bom, tipo assim, ficção científica raiz, você tem que ler pra falar um pouco mais sobre, tá aqui até agora, nem sequer abri os livros direito, só abri pra ver que era bonito e fechei de volta. Duna fala sobre ecologia, basicamente, e o Império Intergaláctico. Tem também algum tipo de magia, que eu não entendi muito bem ali como funciona. Tem uma substância onde você extrai apenas de um planeta e essa substância é utilizada para a locomoção das naves ali entre um planeta e outro, né, as naves do Império. E tem um Messias que vai salvar aquele povo e eu não sei exatamente do que ele tá salvando. Sei lá, não tá funcionando a sociedade, não sei muito bem, mas tem um Messias que ele vai salvar todo mundo. E alguma coisa envolvendo a magia tem relação com esse tal desse Messias. Eu tenho medo de ler Duna pelo mesmo motivo que eu tenho medo de ler a Fundação. Ele parece ser muito bom, mas ao mesmo tempo muito antigo, o que me dá um pouco de medo de ser chato, poder ser arrastado, sei lá. Aí ele fica aí na minha estante, juntando poeira, basicamente. Mais um encalhado é Os Testamentos, da Margaret Atwood. Esse eu comprei em algum surto da Amazon, paguei R$ 9,90 nele, então assim, R$ 9,90 eu não ia deixar passar. Eu me animei, lógico, pelo preço e também porque eu já tinha lido o Conto da Aia, dessa mesma autora, que é uma distopia religiosa, basicamente. Se você não sabe, o Conto da Aia e os Testamento. Se você não sabe, o Conto da Aia e os Testamentos se passam em Gilead, que é uma sociedade que ficava no antigo Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos não existe mais. A humanidade estava tendo problemas de infertilidade, então teve uma tomada de poder, realmente um golpe de Estado, onde o governo dos Estados Unidos caiu e esse novo governo aí foi implementado, um governo teocrático, e as pessoas basicamente não tinham muito direito, não. Era meio que uma ditadura religiosa. Então agora as mulheres eram somente donas de casa, elas não tinham direito aos bens materiais, né? Direito a posses, a comprar coisas, a trabalho, a de qualquer forma financeira, elas não tinham mais esse direito. E logicamente elas eram submissas aos seus maridos, porque era assim que a religião dizia que era o correto. Isso lógico as mulheres ricas, tá? As mulheres classe média ricas ali. As mais pobres, elas eram divididas ali entre os trabalhos nas casas grandes, né? Na casa dos senhores que tinham mais dinheiro e mais poder. E também tinham as mulheres que eram férteis, elas eram comprovadamente férteis, elas já tiveram filhos antes, ou então fizeram alguns testes ali e elas são férteis. E essas mulheres, elas eram as aias, ou seja, elas iam para casa de uma família, era obrigada a transar com um homem dessa família, tá? Em seu período fértil, até ela engravidar. E quando essa criança nascesse, essa aia amamentava por pouquíssimo tempo a criança e ela já ia para uma outra casa ser violentada novamente por outro homem para ter outro filho e esse filho também ser tirado dos braços dela. E o ciclo iria ficar se repetindo infinitamente, eu acho que, sei lá, até ela morrer. Não sei exatamente, porque não fala ali na história, mas creio que a ideia seria basicamente essa. Por causa da existência dessa mulher, seria apenas para reprodução. Eu gostei muito do primeiro livro, que é o Conto da Aia, mas eu não achei ele pesado, tá? Muita gente fala que ele é pesado, porque é muito difícil de ler. Eu não achei. Eu acho que ele fala realmente de assuntos difíceis, de assuntos sensíveis, mas ele não é um livro
pesado não. Assim, na minha opinião, tá? Pode ter pessoas que podem achar pesado, mas eu não achei. Achei bem de boa, assim, de ler. E outra que tá aqui há tanto tempo que eu nem sei quanto tempo faz é O Senhor dos Anéis, nessa edição bonitinha aqui. Lógico que eu também só vou colocar o primeiro livro, tá, gente? É só a Sociedade do Anel, não é a trilogia inteira. Meu medo com O Senhor dos Anéis, ele é um medo um pouco diferente. Eu amo os filmes, eu gosto demais. Eu já assisti ele várias vezes. Eu tenho até uma tatuagem do Senhor dos Anéis. E eu tenho pavor de pensar na possibilidade de eu não gostar dos livros e eu fico adiando fazer essa leitura, sabe? Eu amo tanto os livros que eu realmente acho que se eu não gostar tanto assim dos livros vai ser uma decepção muito grande pra mim. Porque todo mundo fala que ele é arrastado, que o Tolkien fica 150 páginas descrevendo o aniversário, que só tem o Frodo indo pra lá e pra cá, que ele fica descrevendo, sei lá, a cor da folha, que a brisa tá soprando forte, algo nesse sentido. Então eu tenho realmente um pouquinho de medo de ser chato, ao invés de eu me apaixonar tanto quanto eu me apaixonei pelos filmes. E outra, eu preciso ler os livros do Tolkien pra tomar vergonha na cara, porque eu tenho um monte de livro do Tolkien aqui, e eu falo que eu só vou ler quando eu ler O Senhor dos Anéis, eu não leio O Senhor dos Anéis, e também não leio mais nada, e só fico com esse monte de livro do Tolkien encalhado aqui na minha estante. Se você não sabe do que se trata O Senhor dos Anéis, assim, resumindo muito, mas muito, tem um Lorde das Trevas, que é o Sauron. Ele vai destruir todo mundo e ele faz os Anéis do Poder. Ele é derrotado em uma batalha, mas tem um anel, que é o anel realmente do Sauron, que é o anel para todos governar. One ring to rule them all. Esse um anel tenta fazer de tudo para voltar para o seu mestre, para que esse mestre retorne novamente com todas as suas forças e consiga tomar todo o poder do reino. Alguém tá achando um pouco parecido com as Horcruxes? É realmente familiar. Mas isso não é um problema, tá? Só não é original dela e muita gente nem sequer sabe. É do Senhor dos Anéis. Enfim, tem hobbit, tem anãos, e realmente é anãos nesse caso, porque a nomenclatura que o autor usa é anãos e não anões. Não sei porquê, só sei que é assim. Elfos, orques, magos, vários outros seres mágicos que só o filme não me mostrou o suficiente. Ou seja, eu preciso tomar realmente vergonha na cara pra ler esse livro. Mais um que tá aqui há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, é o Emma, da Jane Austen. Tem outros livros ali da Jane Austen aqui atrás, tá? Eu só li a Abadia de Northanger, eu acho que é assim que pronuncia. Mas eu resolvi trazer o Emma porque eu gosto mais da capa. Eu acho a capa dele a mais bonita, então, sei lá, escolhi ler o Emma. Eu não faço ideia do que se trata essa história. Eu só acho que ela vai se passar ali numa época vitoriana. Eu sei que tem gente que ama e também tem gente que odeia a Emma, realmente, que é a protagonista dessa história. Eu tenho curiosidade pra saber qual das duas será a minha opinião. Eu vou amar ou eu vou odiar a Emma. Mais um clássico que tá aqui em casa, e esse tem muito tempo. É o Morro dos Ventos Uivantes, da Landmark. Essa edição aqui eu tenho, é a edição bilíngue. Esse está aqui há tanto tempo, mas tanto tempo, que ele tá todo amarelado. Eu acho que tem mais ou menos uns 10 anos ou um pouquinho mais que eu tenho ele. Eu vivo dizendo que eu queria conhecer essa história, que todo mundo fala, que não é uma história de amor, que é uma história realmente que vai trazer raiva, vai trazer brigas, ódio, principalmente também sobre um pouco de fofoca, e não é os protagonistas que estão contando uma história, é um terceiro personagem. Eu só sei que tem alguém ali que foi adotado pelo dono de uma casa grande ali, né, um senhor que tem posses, ele tem umas fazendinhas, e ele adotou um menino, tá? E esse menino, ele foi abusado, tanto surras quanto humilhações, quanto exploração realmente para trabalho. E sei que a filha desse dono acaba se apaixonando por esse menino. Ela se apaixona por esse rapaz, né? Porque ele cresce, logicamente, não vai ser uma criança para sempre. Mas ela não pode ficar com ele, primeiramente porque ele é pobre, segundo porque ele era serviçal do pai dela, e terceiro porque ele não é um Zé Ninguém. E ela é uma menina meio importante, ela não poderia ficar com ele. Não só por poder ou não poder, ela também diz que ela não quer ficar com ele por esses motivos. É o que eu acho, tá? Entre esse e Emma, eu tenho mais vontade de ler o Morro dos Ventos Uivantes, porque eu acho que ele vai ser mais desgraceira. Então é mais provável que eu possa gostar. E é isso, gente. Esses são alguns encalhados que eu tenho aqui em casa. Agora vão lá na comunidade e escolhe qual desses você acha que eu tenho que ler pra ontem e colocar na minha TBR de outubro. Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, eu ganho comissão da Amazon. Então usa o meu link aqui do canal para comprar qualquer coisa que você quiser ali no site da Amazon. Deixa o seu like e também se inscreve no canal para você assistir os próximos vídeos que vão sair. Beijo e até o próximo vídeo.